Bom, nesse vídeo eu vou explicar brevemente o passo a passo que foi desenvolvido no notebook para previsões de valores de custos de planos de saúde. Deixa eu abrir o notebook aqui. Bom, o primeiro passo que foi a exploração de dados e pegar ali um database para a gente trabalhar, eu achei no Kaggle esse database aqui, Medical Insurance Cost with Linear Regression. Aqui a gente tem um CSV 55 mais ou menos kilobytes que eu coloquei aqui nos ficheiros do notebook. Então, primeiro passo, import pandas SPD, li ali o content do arquivo e plotei os heads para ter uma noção de quais as colunas a gente tinha, quais as informações. Dei um df shape, aqui eu consigo analisar que eu tenho 1338 linhas com 7 colunas, e dei o df describe, onde aqui a gente consegue analisar alguns parâmetros como o número, a média, desvio padrão, o máximo, o mínimo e algumas outras informações que podem ser importantes para a gente. Logo em seguida eu venho com o df snow.sum para ver se não tenho nenhuma coluna vazia para podermos tratar. Nesse caso aqui não tínhamos, toda zerada, quer dizer que temos valores em todas as colunas, podemos seguir. Aqui eu comecei algumas visualizações gráficas para entender um pouco mais desse dataset, para entender aonde a gente poderia chegar com o desenvolvimento, né, da previsão. Então a primeira coisa, eu importei a biblioteca do Matplotlib como PLT meio padrão, e aí a primeira plotagem foi a distribuição de custos médicos. A frequência é maior nos valores menores. Eu acho que isso muito em conta do dataset. Então a gente tem uma distribuição decrescente aqui, onde nosso dataset tinha muito mais casos de pessoas tendo esses gastos aqui na casa dos 10 mil dólares, não sei, no menor. E aí, conforme for aumentando ali, vai caindo um pouco os custos médicos e a frequência. No segundo gráfico foi um gráfico de dispersão. Esse gráfico a gente não chega muito à conclusão, em muita conclusão, mas é um gráfico onde os custos médicos relacionados à idade, ele aumenta pouca coisa, mas com alguns outliers não dá para chegar muita em conclusão nenhuma. O terceiro gráfico é de fumante ligado à região. Esse é o principal, eu acho que é o principal gráfico. Mais para frente a gente vai ver no mapa de calor de correlação, mas esse é o principal correlação que a gente pode fazer ali do gráfico. A gente vê um aumento brusco, muito grande, muito relevante de custos médicos quando a pessoa é fumante. Ali a gente tem as regiões, mas eu acho que as regiões nesse caso pouco importa agora. E a gente tem ali a relação fumante custos médicos muito alta. A segunda é o sexo. Então a gente vê o homem tendo os custos médicos um pouquinho maior em quase todas as regiões, a mulher um pouco menos.
E aqui a gente tem a distribuição de custos. Aqui eu coloquei importei o Seaborn para fazer um box plot. E aí aqui a gente tem uma distribuição de custos médicos por números de filhos. A gente vê em média que o 0, quando a pessoa tem 0 filhos, 1, 2 e 3, a mediana, né? Ligeiramente diferente. A gente tem um pouco maior ali o máximo quando é o número de 2 filhos, porém aqui no 0 a gente encontra muito outliers, e eu acho que por conta do dataset também está um pouco tendencioso às pessoas que têm menos filhos. Já nos últimos números ali, a gente tem poucos casos, 4, 5 filhos, então você fica com menos outliers, você tem uma mediana um pouco mais abaixo do que as outras, e o mínimo e o máximo também um pouco mais próximo, visto que são poucos os números. Tratar os dados aqui agora para começar a pensar num modelo preditivo. Pego o data frame e dou um ponto de types para ver quais são os tipos de variáveis que eu tenho para cada coluna. Aqui a gente vê que o sexo é um objeto, porque é male ou female. Smoker ele está em yes e no, e região você tem as quatro regiões, e as outras são inteiros e floats. Para um modelo preditivo de regressão linear, como visto em aula, a gente teria que fazer um encode, né, das variáveis que não são números, a fim de treinar o modelo. Então aqui eu importo o label encoder do sklearn preprocessing. Aqui eu inicio uma instância do label encoder. Eu crio uma lista aqui com as minhas colunas que são do tipo objeto e faço um forzinho simples que para cada coluna da minha lista eu dou um label encoder, passo fit transform e o nome da coluna, e aí logo aqui depois eu printo o do df head, e aqui a gente pode ver sexo, smoker, região dividido em números, permitindo nos treinar um modelo. Aqui eu faço uma matriz de correlação df-core, do Seaborn eu passo o heatmap. Aqui eu só seto o tamanho da figura, cheguei nesse número aqui na tela do notebook, seria melhor. E aqui está a nossa heatmap, nossa matriz de correlação das variáveis. Principal, como visto antes nos gráficos, 0,79, smoker e chargers. Então a gente chegamos na conclusão que fumante é o tipo de pessoa que mais tem um custo médico mais elevado. A gente vê uma boa variação também na idade, então acredito que conforme a idade vai aumentando, você tem um pouco mais mesmo de gastos médicos, mas nada superando o fumante, que é aqui até na cor aqui, quanto mais próximo de mais relação, mais ligação diretamente eles têm. E aqui a gente vê o smoker com um número bastante significativo, que é o 0.79, 0.8. Chegando aqui no modelo propriamente dito, eu importo o train test split, biblioteca para separar a nossa database em lotes de treino de teste. Eu importei o modelo de regressão linear, tudo isso do sklearn, e algumas métricas aqui que é importante para a gente, que é a média quadrática do erro e o R2 score. Aqui eu seto minha variável x, todo o meu data frame dropando a minha coluna target, né? Minha variável target, que é o custo, e aqui eu falo que o y ele é a minha variável target. Nessa linha aqui a gente seta o x-train, o x-test, o y-train e o y-test.
chamando a variável TrainTestSplit, passo um valor de test size 0.2, então aqui estamos decidindo que 80% do meu banco de dados está para treino. Inicio a instância, treino, predição, e aqui eu ploto as minhas variáveis. Chegamos num valor de erro quadrado médio de um número grande e um coeficiente, um R quadrado, na casa de 0,78. Qual que é a função aqui? O erro quadrado médio, ele, quanto menor, quanto mais próximo do zero, melhor o nosso modelo, por conta de que a diferença quadrada média entre os valores observados e os valores de previsão são menores. O porquê, nesse caso aqui, ele entra com esse número bem exorbitante? Por conta das casas decimais que se encontram o nosso data frame. Então, se a gente trabalhasse com logaritmo ou tratasse os números, ou também um outro modelo melhor, isso aqui tenderia a diminuir. Já o R quadrado, que é o coeficiente de determinação, ele mede a variância dos valores dependentes e das variáveis independentes. Então, das minhas variáveis x e meu target, que é o y. Quanto mais próximo de 1, melhor. A gente chega num bom valor de 0,78. Aqui eu plotei a comparação de valores reais e previsões. A nossa linha pontilhada, ela os nossos valores de previsões, né? Nossos valores ideais, e os nossos valores reais são as bolinhas azul claro. A gente vê uma proximidade da linha de previsão no começo aqui, até ali a casa dos 20 mil de valores reais. A gente tem mais casos, mas por conta de ter mais casos mesmo no data frame, a gente vê alguns casos, alguns outliers um pouco mais afastados. E também, mas a gente vê também essa tendência, né, dos valores reais seguindo essa diagonal das nossas previsões. Aqui eu trago um outro modelo de árvore de decisões. Também faço ali o Train Test Split, passando 80% do nosso data frame para treino. Eu passo um Random State de 42 e treino o modelo. Aqui eu também ploto as variáveis importantes para nós, que é o erro quadrado médio e o coeficiente de determinação, porém chegamos num resultado um pouco pior do que usando o modelo de regressão linear.